Eu estou aqui no Acre, tendo a alegria de conversar com a professora Nedina Yauanauá. Ela é diretora da Secretaria dos Povos Indígenas e vai conversar um pouquinho conosco sobre o seu povo, os seus costumes e também todo o trabalho que ela faz em prol da educação indígena. Professora, é um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada por sua presença. Olá a todos. Olá a todos. Eu estou muito honrada também de poder trazer um pouco, né, do Acre, da cultura, da história, da educação diferenciada. Obrigada, Silmara, por essa oportunidade também de falar um pouco dos povos indígenas do Acre. Conta para mim um pouquinho da sua tribo, como que ela nasceu, conta um pouco da sua história. E você também estava me dizendo que hoje o seu povo é reconhecido não só nacionalmente, como internacionalmente. Então conta pra gente essa história bonita. Ah, tá bom. Então, o meu povo se chama Iauanauá. Nós temos um símbolo muito especial que é a queixada. Então, nós somos o povo da queixada, porque nós vivemos em coletivo e temos uma liderança. E nós somos um dos 18 povos que mora aqui no Acre. Nós somos aqui em torno de 36 territórios. E o povo Yauanauá hoje, atualmente, né, com o trabalho na identidade, no protagonismo das mulheres, no fortalecimento da cultura, no pioneirismo dos festivais indígenas e vivências e, como eu falei, no protagonismo, empoderamento da voz das mulheres. Nós somos muito conhecidos e reconhecidos a nível de Acre, a nível de Brasil e também fora do Brasil. E como que se deu esse reconhecimento da mulher no seu povo? Qual é a história? Então, nós temos um divisor de águas na história do meu povo. Antes da entrada das mulheres na espiritualidade e após a entrada das mulheres na espiritualidade. Nós mulheres sempre desempenhamos um papel importante dentro da aldeia, no cuidado com os filhos, nos roçados, nos plantios, sempre ali do lado, mas foi um papel comum, sempre coadjuvante, né, com os seus esposos, com os pajés, com os curandeiros. Mas após a entrada de duas mulheres Yauanauá dentro da espiritualidade, que só era espaço para os homens, foi feito um divisor de águas, porque elas voltaram e materializaram tudo que elas viram e trouxeram um novo olhar, que é o olhar de nós mulheres, diferente. Quer dizer, elas passaram por algum ritual que só os homens passavam. Exatamente. E elas conseguiram. Culturalmente, o espaço da espiritualidade, que era a bebida sagrada, nós chamamos uni, que é conhecido como ayahuasca, só era para os homens, era a nossa cultura. Então, quando essas minhas tias, elas conseguem entrar, né, e passar um ano isolada, sem beber água, sem comer doce, sem ver a família, sem sexo, sem nenhum tipo de interferência externa, porque elas estavam vivendo um processo, passaram um ano e elas retomam e cumprem, e a partir daí elas ganham o respeito do povo, né, e trazem a nova história, uma nova roupagem para a própria cultura. Primeiro é a voz das mulheres como liderança espiritual, né? Depois a música, as pinturas, a dança, a valorização de nós mulheres, o nosso papel, a nossa contribuição e a nossa beleza, que não é só externa, mas também a força que nós temos, que a gente não sabia que tinha.
E você tá aqui com uma bijuteria lindíssima, né? Eu até vou mostrar aqui, que é do povo. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui se chama Runua Mapu, que é a cabeça da jiboia. Nós temos alguns animais que são sagrados para nós, que eles fazem vamos dizer que eles são o canal entre nós e o nosso Criador, que é a jiboia, né? A borboleta, que a gente chama Auavaná, que foi um dos desenhos trazidos pelas mulheres. A flecha, a ponta da lança, que é o pastilho, e a runua, né, que é o corpo da jiboia e a cabeça dela. E também todos os nossos desenhos, eles trazem a força da natureza. Então a planta, né, são as folhas, a água, tudo, porque a gente tem uma ligação muito direta com a floresta. Que coisa mais bonita que a senhora está contando aqui pra gente. E, bom, e você? Você se formou, não é? Veio para a universidade, hoje é professora. Conta um pouco também da sua trajetória. Então, eu fui alfabetizada na aldeia, passei a morar na cidade para continuar os estudos. Então, assim, eu vim da aldeia bem pequena, mas eu consegui manter a ligação e sempre andando nesses dois mundos, aldeia e cidade, porque a gente via na educação, meu pai sempre dizia que a educação era muito importante, eu não entendia por quê, né? Depois a gente vai entender com o tempo que conhecimento, ele liberta. Então foi isso, só que nós temos um conhecimento tradicional, que para nós ele não pode se perder, ao contrário. A gente hoje, os povos indígenas, com exceção de 2 povos, todos já fizeram contato. Então a gente não consegue viver isolado, sem ter como, né, viver, sem se defender, sem se proteger. Então precisei muito entender isso e continuei estudando, me formei através da Universidade Federal do Acre, né? Depois prestei concurso, estava na aldeia, na cidade, assim consegui entender os mecanismos e entrei no sistema. Hoje sou efetiva do Estado e atualmente desempenho um papel dentro da Secretaria como diretora de povos indígenas, onde nós temos uma gestão, a nossa história dos povos indígenas do Acre, a gente tem muitas etapas, como o tempo das malocas, o tempo das correrias, o tempo do direito, ou nós consideramos o tempo de agora o tempo da gestão, em que os indígenas estão na gestão, tendo voz e nas tomadas de decisões. E aqui no Acre foi recriada a Secretaria de Povos Indígenas, nós temos uma secretária, Francisca Arara, e eu, diretora. Então, assim, um trabalho que é político, mas ao mesmo tempo também é de execução. E a educação para nós, ela é muito importante. Eu sou professora de carreira e acompanho muito, né, através da secretaria, essa discussão, as necessidades, os avanços que o Estado conseguiu fazer e também os desafios que ainda a gente precisa melhorar. Quer dizer, né, porque tem um ensino que é formal da língua, que envolve a língua portuguesa, a base nacional, mas não se pode perder também o idioma indígena, né, porque por muito tempo até foram se extinguindo as línguas, não foram, professora? Exatamente. Então, assim, nós reconhecemos, nós nos pautamos na lei, né, na LDB principalmente, primeiro da Constituição, né, da 231 e 232, que garante a nossa organização social, mas também a partir da 93 a 94, que reconhece a educação indígena diferenciada, intercultural, bilíngue. E no estado do Acre nós temos 2 leis, a 3144 de 2018 e a 3146, que também estabelece a categoria escola e professor indígena. Então nós buscamos reivindicar a qualidade da educação, mas também sem perder de vista a educação tradicional, principalmente do que fala a questão da língua indígena,
que ela é essencial. Todo o currículo ele tem que ser pensado a partir da educação tradicional. Eu posso falar de história, geografia, ciência, matemática, todas os componentes hoje, mas também relacionar à vida, ao conhecimento tradicional. E quando isso não aconteceu, muitos povos perderam suas línguas, foram extintos, né? E assim, viveram um processo de apagamento. Inclusive, o próprio povo passou por isso, né? Nós, mais de 20 anos atrás, a gente tinha vergonha até de ser indígena, porque o preconceito era muito grande, era vergonhoso falar a língua, se pintar, usar as nossas joias. Tudo isso era um motivo de muita crítica e como assim a gente se sentia não recebida pelas pessoas. Então assim era muito ruim. Hoje não, a gente viveu um outro processo. E a escola, a educação, ela foi essencial por isso, porque a partir do momento que ela reconhece que a gente tem uma língua, uma cultura, a gente tem uma arte diferente, a gente tem uma educação física diferente. Então, tudo isso é muito importante. A escola, a educação, ela consegue fortalecer, mas ela também consegue apagar uma sociedade. Professora, hoje nós estamos tendo muitas questões de saúde mental, né? Sim. O que o povo indígena pode nos ensinar sobre isso? Olha, essa questão de saúde mental, essa vida muito... muito cheia de responsabilidades, né? Eu enquanto indígena, eu vivo aqui na sociedade, né? Na cidade, e eu sinto isso na pele, né? Eu sinto isso diariamente na pele, essa vida muito atarefada, muitas decisões, muitas coisas ao mesmo tempo. Chega a hora que a cabeça da gente para. O nosso refúgio é a questão de saber que nós temos uma essência, né? Cada um de nós tem uma essência. E a gente perde um pouco isso com a vida cotidiana, com o automático. Você não para nenhum momento para pensar sobre isso. Então, assim, o trabalho de hoje, que nós vivenciamos muito, que é a espiritualidade, ela traz muito isso, a cura através da música, né? A nossa música, ela cura as nossas medicinas sagradas, como o rapé, como o unica, a ayahuasca, porque a gente para um pouco do que a gente faz. Não tem como um ser humano viver 24 horas pensando em trabalho. Você tem que tirar um momento para você e buscar uma qualidade de vida. E quando, assim, na cidade, tem que buscar as formas, né? Se afastar um pouco do celular, você tem um momento para você. Aqui você tem umas qualidades, você pode fazer atividade física, você pode, né, se socializar mais com as pessoas, porque hoje até isso está ficando um pouco. Para nós, para a aldeia, quando eu entro num barco e eu saio da cidade, apagou esse mundo para cá, para mim. Sabe? A gente esquece o relógio. O relógio, ele é horrível. E as crianças, como são as atividades das crianças indígenas? Hoje a gente, assim, as crianças, elas têm que ser crianças. Na aldeia, elas têm que... São vistas como crianças. São vistas como crianças e elas têm que vivenciar aquilo que é necessário para a vida. Porque na aldeia é diferente daqui. Na aldeia você tem que plantar para você colher. Para você pensar de ter um futuro, realmente, não é literalmente, é real. As crianças, elas têm que trabalhar para o futuro, elas mesmas, para o futuro delas. Então, elas têm que plantar, elas têm que manter a cultura dos afazeres de sobrevivência, como pescar, caçar com os pais, trabalhar, fazer os trabalhos de artesanato com as mães, aprender a fazer
comida, fazer o que se relaciona dentro da aldeia, os trabalhos coletivos, aquilo que é individual e aquilo que é coletivo. Então, as crianças, elas sempre estão ali no meio com as famílias. Elas sempre. têm as tarefinhas delas, Tem as tarefinhas dela. Como criança, tem a roda do Mariri com os adultos e lá dentro tem a rodinha das crianças. Então, ali é já educando elas para elas darem continuidade na geração delas. E quais são as brincadeiras delas? Olha, a gente tem muitas brincadeiras tradicionais. Nós temos um período que a gente faz o Mariri, que é uma semana de manifestação cultural, de música, pintura, dança, comida, onde as famílias se encontram. E as crianças, elas estão ali. A gente tem muitas brincadeiras, como a gente fala a brincadeira do sapo, que é da gia, do macaco, bagunça. As crianças sempre estão no meio da queixada, do pouco, de força, de acerto de conta, que as criancinhas estão ali porque tem umas brincadeiras tradicionais, por exemplo, que é uma brincadeira de acerto de contas. Cada um leva 3 chicotadas. E ali, naquele momento, depois sai abraçado, sorrindo. Então, as crianças, elas participam da brincadeira, de todas as brincadeiras. Do período que está ali também, no momento das músicas, elas estão cantando. Então, assim, não existe assim brincadeiras específicas de criança. Existem as brincadeiras. Que são de todos. Que são de todos. E que todos participam. Se é pintura, todos participam. Todos têm que estar pintados. É uma brincadeira da caixuma, todas as crianças também estão ali brincando. Se vão dançar? Se vão dançar, as crianças também estão no meio. Então, assim, é muito... Não existe essa separação, mas existe o conjunto. Ai, que lindo! Me conta, quantas crianças mais ou menos hoje estão nas aldeias, nas escolas? Olha, nós temos indígenas? Nós temos uma estimativa de 6.536 alunos em várias modalidades. E não são só crianças, né? Na modalidade do ensino infantil, do ensino fundamental 1, fundamental 2 e o médio. Então é muitos alunos, né? Mais bastante. 6 mil alunos. E dentre elas estão as crianças, né? E o nosso estado ele é bem jovem, a maioria dos povos são jovens, então com certeza 50% vai ser criança ali. E depois, professora, tem uma média assim que seguem para a universidade, como você foi? Ou todos vão depois para a universidade? Não, é a questão desse programa do nível superior, ele não tem tanto tempo. Eu acredito que a turma que está agora é a terceira turma. E cada turma tem em torno de 50 alunos, 50 professores que já trabalham dentro da aldeia. E aí o programa consegue, né, eles conseguem continuar através do programa da universidade. Mas essas crianças que estão estudando, elas não existe o que está garantido a nível de estado até o ensino médio, né? Depois do nível médio, aí ele começa a contribuir para a aldeia. Depois disso, de uma experiência com a educação, né, sendo professor, se escolheu ser professor, ele vai através desse programa ganhar. Não existe uma sequência certa. Existe do ensino infantil ao médio. Eu sei que quando ele sair do ensino fundamental 1, ele vai para o 2. Depois do 2 vai ter o ensino médio, né? Para o nível superior já é uma outra tratativa, porque a maioria se torna professor, fica ali no ensino médio, né? Com o tempo é que né, os programas chegam. Então não é algo ainda assim, uma sequência. Entendi. Infelizmente é a nossa realidade. E eles aprendem mais algum idioma ou não dentro desse currículo? Então, os currículos eles priorizam a língua indígena, mas tem os componentes obrigatórios, né? No caso do nível médio, tem as línguas estrangeiras. Ah, tá bom. Tem as línguas estrangeiras, né, que eles podem optar por uma. Já na escola
fora da aldeia não, tem que fazer as duas disciplinas, né, estrangeiras. Até porque para nós, em Auanauá, é muito importante aprender uma terceira língua, porque o etnoturismo ele é muito forte. Então o ingresso é muito alto de estrangeiros falando inglês, com essas outras línguas, é muito forte. Então é muito importante para nós aprender, né, a outra língua. Certo. Olha, professora, eu estou muito feliz e agradecida. Ela veio até aqui para conversar com a gente, não é? E nos ensinar tanto, porque dentro do possível, nesse podcast que é o Aprender a Vida Inteira, nós vamos seguindo aprendendo e dando voz àqueles que estão tentando fazer desse mundo um mundo melhor para todos e todas, não é? E o seu trabalho é muito, muito bonito. Bem, você me disse que sabe cantar uma música dessas que curam, né? E a gente está aqui, está aprendendo com ela tanto. Então vamos ouvir, dar a voz à professora Nedina. Ah, tá bom. Meu povo, nossa, ele é muito famoso na cantoria mesmo, né? Porque é vinda do coração, da alma. E tem um site que meu avô cantava muito, que ele fez praticamente homenagem às mulheres. Existe esse site ainda? Sim, ele se chama Tchan, né? Então ele é voltado para a mulher e o que ela faz, o que ela pode fazer, o valor que ela tem e as habilidades que ela tem. Tchan, ai ne, 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 tchan, mamantairo 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 tchan, ai ne, tchan, ai ne, tchan, ai ne, tchan, ai ne, tchan, tairo tairo tchan,